E aí, gente, dando licença aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre pesquisa acadêmica, inteligência artificial no Pokémon, tanto no canal quanto nos nossos livros. A gente já falou bastante sobre esse tema. Tem um livro até que se chama Inteligência Artificial nos Games, e lá é citado papers, por exemplo, inteligência artificial em Counter-Strike, em Doom, Super Mario e outros jogos, né? Então tem vários jogos que tem papers de inteligência artificial. Mesmo Bomberman, Tibia, usando template matching, jogos como próprio os bots, por exemplo, embora não seja tanto a inteligência artificial no Final Fantasy e outros jogos como Albion Online. Então tem vários sequências de papers nesse tema, né? Só que agora a gente vai focar especificamente em Pokémon. E o que inspirou foi esse vídeo do Peter Reading, que ele treinou usando Reinforcement Learning, uma IA para jogar Pokémon Red, que é uma das versões iniciais do Pokémon. Nesse caso você tá vendo várias sessões de treinamento do Ash. É disso que a gente vai falar, né? Então tem o paper de 2021, chamado Playing Pokémon Red with Reinforcement Learning. Então que o Peter Binder fez já tem algo associado a isso há 2 anos atrás. Então aqui a gente tem as sessões do jogo, você tem que explorar o mapa e vai encontrar inimigos, né, pra você capturar. Você tem que vencer ele, né? E pra quem já jogou o jogo sabe que você tem que usar, a maioria das vezes, quando o Pokémon no mesmo nível que você, a sequência correta de movimentos para que você vença. Às vezes só com movimento você já vence, mas também não quer gastar sua estamina do Pokémon, parece. De cada poder, né? Então, você tem que saber quais ataques usar, quais ataques você upar quando o Pokémon evoluir. Quando liberar ataques em cada nível, para você ter mais sucesso no seu gameplay. Então, Reinforcement Learning em português, aprendizado de reforço. Você tem esse ST, que são os estados do sistema há muito tempo. Nesse caso, são os frames por segundo que representam as imagens do jogo. As recompensas, que são é uma tabela com recompensas para diversas ações que você faz no jogo. Como no caso, o Pokémon seria vencer a batalha, capturar um Pokémon e coisa do tipo. Também tem penalidades, que são quando você faz coisas ruins, né? Como você morre o seu Pokémon, ou coisa do tipo. Então aqui já tem tanto as recompensas positivas quanto as recompensas negativas, né? Esse gama aqui. E basicamente essa equação só mostra isso ao longo do tempo, né? Ao longo de todo o tempo de gameplay, sua soma de recompensas e penalidades, né? Que é uma penalidade negativa, né? Menos 1.5 pra morrer do Pokémon. Menos 1.2 porque você demorou muito tempo para derrotar um adversário, coisa do tipo. Essa função de valor, que é a maximização, é o valor esperado sobre as recompensas dado o sistema, que no caso é a soma dos frames por segundo do jogo, normalmente. E esse P aqui é a policy, né? Que são as regras relacionadas às ações para maximizar os seus recompensas, né? Policy gradient, normalmente chamado. E o método mais usado em jogos é Sarsa, né? Que é. Você tem a tabela aqui, que eu falei antes, é literalmente uma lista com recompensas e penalidades, né? O que o sistema é recompensado por e o que ele é penalizado por. E o seu objetivo é maximizar as suas ações. Quais são as melhores ações que vão dar os estados do jogo? Se fosse um jogo de xadrez, seria os estados da partida de xadrez. Enfim, maximiza. Nesse caso a gente tem aqui o seu. Aqui não, na verdade. Seus resultados, né? Aqui a gente tem esse alpha, que é o learning rate, que é a velocidade de aprendizado. Normalmente é 0.05. Algumas pessoas põem randômico também. As recompensas ao longo do tempo. A maximização das penalidades ao longo do tempo. Sendo que isso vai ser a tabela aqui dessas ações. Menos
futuras, né? Menos as anteriores, né? Então, assim que se calcula, no caso, maximização das penalidades. Aqui as futuras, aqui as anteriores, passadas. Outra coisa que é importante também citar, que eles usam, é o modelo Actor Critic, né? É A2C no caso. A2C. Você tem aqui as recompensas, os estados, que como eu disse, são os frames por segundo do jogo. Representam as imagens do jogo. Você tem que usar técnicas de visão computacional para saber onde está seu personagem, os inimigos, enfim, o que é obstáculo. E as ações. E elas são evaluadas, né, por um ator, né, ator crítico. Que ele meio que segmenta as ações que são boas e as que não são. A inspiração, entre aspas, esse modelo tem a ver com o modelo de recompensas no cérebro, né? Lá no aprendizado de reforço. Normalmente eles são associados com recompensas dopaminérgicas. E no passado algumas pessoas acreditavam que as recompensas dopaminérgicas normalmente na região da basal ganglia, especificamente no núcleos accumbens, ou na área ventral striatum, seria aqui a gente tem o núcleo accumbens, por exemplo. Aqui tá na basal ganglia, ventral tegmental aérea, na dopamina. Então, era associada com áreas dopaminérgicas que davam recompensas, entre aspas, né, positivas. Por exemplo, quando você toma um sorvete, quando você consegue fazer alguma coisa e tem o aumento dopaminérgico dessa substância dopaminérgica. Isso, né? Quando toma cerveja, por exemplo, coisa do tipo. Porém, a pesquisa nesse tema mostra que, na verdade, ver o aprendizado somente como recompensas dopaminérgicas é uma forma errada de se entender o aprendizado humano. E tem até um paper do Noam Chomsky, que é o Review of Verbal Behavior, vou deixar na descrição. Até fiz uma revisão no Instagram, que mostra que reinforcement learning não funciona para aprendizado na vida real. Tanto para seres humanos quanto animais. Então há uma inspiração nesse modelo, mas não significa que é essa forma que os seres humanos aprendem. Né? Então aqui as áreas relacionadas à dopamina, as áreas dopaminérgicas, os pathways, né? A gente tem núcleos accumbens, tamen, substância nigra, todas as áreas aqui na basal ganglia, o tálamo que intermedia a comunicação entre várias áreas do cérebro, o cerebelo que tem a ver com movimentos, tanto lembranças relacionadas a movimentos motores, tem uma conexão aqui também com a parte motora primária aqui, também com a basal ganglia, que também é importante nisso. Então, principalmente a área regiões específicas dopaminérgicas são importantes para isso. Né? Até também tanto a mal de Parkinson e Alzheimer são relacionados a essas áreas. Porque estão os dopaminérgicos ali. Seja mais efeitos dopaminérgicos ou menos. Atividades, né? Esse paper também mostra um exemplo de pesquisa em RPE, que é Reward Prediction Error, ou erros de predição de recompensas. Você meio que consegue, através, por exemplo, dos dados de aquele negócio que põe no eletroencefalograma. Põe na sua cabeça pra. O FMRI também, né? Ressonância magnética. Que vai tentar entender, por exemplo, nesse caso de um rato, como que a estimulação ocorre quando ele tem um estímulo, né? Por exemplo, você põe comida na frente dele, ele gosta da comida, come, e você vê que tem uma predição de recompensa já antes dele comer. Aquela questão anterior que eu já falei em outro podcast sobre o rato não, o cachorro, né? Que já salivava antes de comer a comida, né? O pesquisador batia o sino, ele sabia que o sino tinha a ver com comer e ele já salivava. Você pode prever no curto prazo, e bota curto nisso, né? As recompensas antes delas acontecerem. O estímulo de felicidade, entre aspas, recompensas dopaminérgicas
ao poder receber comida, cara. Esse é o exemplo de RP no midbrain do ser humano, no ventral striatum, que é a região aí importante para a dopaminérgica e para recompensas dopaminérgicas. O ventral striatum também é o núcleo accumbens, né? Enfim, uma pesquisa, inspiração para esse tema. A gente tem que falar também de Deep Neural Networks, redes profundas de redes neurais. Tem aqui o input, o resultado. A gente tem a soma de todos os weights, que são as sinapses artificiais de cada componente da nossa rede neural, que tem várias camadas. Tem papers que discutem até infinitas camadas, enfim. Normalmente é 6, 7, 8, enfim. Você pode definir isso facilmente no código, se você usa Keras ou TensorFlow. Esses X e J são os inputs, que podem ser imagens, né? No caso do Pokémon, poderia ser os dados relacionados à parte visual do jogo, uma parte dos movimentos dos personagens. Então cada input aqui é um parâmetro específico da rede. Esses weights são uma coleção de, entre aspas, sinapses artificiais que vão mudar ao longo do tempo, elas vão ser atualizadas. O sistema melhorar o seu, nesse caso, a jogabilidade do Pokémon. E você pega a soma disso, desses dois. Né? Então, o produto desses dois, você usa uma função de ativação para meio que é usada, a mais usada hoje em dia é a Lick Hello, né? Uma forma de se transformar esses parâmetros para depois eles serem processados pelo algoritmo, que é o Gradient Descent. Eu não vou mostrar Backpropagation, mas é basicamente uma forma que existia antes da invenção da inteligência artificial, pelo menos do algoritmo de Backpropagation. O problema da inteligência artificial pode ser definido como uma função tridimensional aqui que tem esses vales e declives. Aqui são nossos dados, né? Nesse caso sobre Pokémon. E Gradient Descent ele busca minimizar os dados, achar as partes mais baixas desse sistema. Se ele conseguir fazer isso, achar as partes mais baixas dessa função aqui tridimensional, ele consegue corrigir os erros e fazer o sistema aprender. Então, de certa forma, inteligência artificial é um aprendizado através de várias técnicas de Gradient Descent, mas tem vários tipos. Tem a de Nesterov, a com Momentum, Backpropagation, enfim, tem vários. Gradient Ascent são as partes mais em cima, achar as partes mais em cima desses temas, e Gradient Descent são as partes mais baixas. É como uma mina de ouro. Se você achar as partes mais baixas dessa mina, você ganha mais dinheiro. É impossível até o momento achar a parte mais baixa de todas, que seria melhor, que é o Global Minima. Então, que é achado desde Backpropagation, até no paper original eles falam que o objetivo é achar local minimas, né? Partes baixas, não as mais baixas, embora seria melhor achar as partes mais baixas. É uma função não convexa e esse algoritmo na verdade deveria ser impossível. Ele é NP-hard, por vários motivos, mas enfim. Mas funciona. Esse é o exemplo de Stochastic Gradient Descent, tem a soma desses parâmetros de N parâmetros aqui, que é a função de erro, né? Sobre o nosso input, output e os nossos parâmetros theta. Esse triângulo para baixo quer dizer o gradiente. Você quer calcular a função de erro desse sistema. No geral é isso. O autor ele usou o GenRetro, que é uma ferramenta para você usar nas ROMs de jogos, por exemplo, de Atari, para usar como IA. Depois você só fazer parte do código, né? Só desenvolver com esse. Aqui é um exemplo no Linux para você ir para o diretório, né? Importar a sua ROM, né? Do jogo. As ROMs, para quem não sabe, quem nunca jogou emulador, é baixa as ROMs para conseguir jogar o jogo. Game Boy Advance, de coisas do tipo. Eu lembro que a primeira vez que eu usei uma ROM, o cara
Meu amigo, na verdade, eu fiz pagar pra ele pra baixar, né? Quando era pequeno. Mas enfim. Esse aqui é do Game Boy Advance, né? GBA. Então aqui eu obtive o de retro. Aqui é um exemplo dos dados do Pac-Man NES. O autor também usa dados em JSON para parametrizar o sistema. Passou a arrumar esse arquivo em char. O resultado da comparação, né, entre o H2C e o DQN foi esse, né? E quais foram os melhores, sendo que o DQN parece que foi melhor. Recompensas, né? E aqui a parte que eu achei interessante, né? Usando visão computacional, a própria imagem do jogo e usando os dados de RAM na memória, né? Ele viu que usando a parte de visão computacional, você consegue mais resultados do que usando RAM. Nesse caso do Pokémon, você pode usar a própria memória RAM para jogar, pra parametrizar o jogo, né? Nesse caso. E o objetivo central desse paper é derrotar a Elite dos Quatro, que pelo que eu vi, é pra zerar o jogo, zerar aquele mapa do Pokémon Red, né? Eu só joguei Pokémon Esmeralda, então não conheço. É, então esses são os principais mestres que você tem que derrotar. Lorelei, Bruno, Agatha e Ness. Um com estilo mais água, gelo, né? Outro com estilo luta, estilo fantasma e dragão. Com água, né? Então, obviamente você tem que usar os Pokémon certos contra cada um. O sistema de área teria que entender isso. Por tentativa ou erro, ou através de Supervised Learning, a gente dá uns dados para ajudar o sistema a se virar. Esse aqui é o repositório do Peter Winning desse sistema. No Jupyter dele, né? Dá pra ver aqui, você consegue ver as fases de treinamento ao longo do tempo, visualmente, né? No vídeo te mostra com mais detalhes. No caso, eles usando a evolução do Squirtle, se não me engano, contra alguns Pokémons. É um gráfico mostrando as recompensas ao longo do tempo, de exploração, para conseguir as insígnias para ir contra os mestres, níveis, Pokémon, enfim. De novo, recompensas ao longo do tempo. Dá pra ver que tem uma crescente ao longo do tempo. Outro paper do Nordstrom, ele tenta fazer a mesma coisa, usar alguns algoritmos para batalhas usando inteligência artificial no Pokémon. Nesse caso é o HP, a gente tem aqui o nível de ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, e tem a fração delas ao longo do tempo, com as mudanças em perda de HP, talvez. As tabelas de counters, né? Todo mundo sabe que Pokémon elétrico é melhor contra água, só que é fraco contra pedra, enfim. Quem jogou Pokémon até Poketibia, joguei mais Poketibia, né? A gente tinha que saber isso pra ir nas noites certas pra caçar. Interessante criar uma IA pra jogar Poketibia. Aqui é o gráfico dos números de treinamentos, usando combinações lineares de características do sistema. Aqui é uma sequência de movimentos, uma representação, né? Uma sequência de movimentos. Se não me engano, com esse ataque que chama Grow, pra você deixar o inimigo fraco. Do Bulbasauro contra. Do Squirtle contra o Bulbasauro, né? O Squirtle no eixo X e o Bulbasauro no eixo Y. E uso o algoritmo de Monte Carlo, que é um algoritmo muito usado em jogos, né? Pra inferir a probabilidade de quais movimentos são os melhores. Do Charmander e no geral, o melhor, o que melhor saiu nesse caso foi a técnica combinação linear de características. No caso, o Monte Carlo com Completely Rounded juntos deu 100%. Usando as duas técnicas completamente, conjuntamente. Né?
Outro paper também usa Monte Carlo. Na verdade, ele usa várias estratégias de Monte Carlo diferentes. Então, você tem aqui os ataques e você quer saber qual que é a melhor sequência para ganhar contra o seu inimigo, né? Ele até sugere algumas outras formas de Monte Carlo que eu não sabia. Um paper japonês, por sinal. Information Set Monte Carlo Research. Game Research com Monte Carlo. E, no geral, esse aqui foi o mais bem sucedido, né? Acho que é Demonstrate de Monte Carlo Research. Demonstrative, alguma coisa assim. Existem vários tipos de Monte Carlo que podem ser úteis, né? Qual que é o futuro nessa questão? A gente vê papers da DeepMind, por exemplo, do Agente 87, que é um sistema que jogou praticamente quase todos os jogos de Atari. Nem todos deu certo, porque alguns jogos são mais difíceis, como o Montezuma Revenge. Então a gente tem que ver como que são os jogos de Pokémon mais complexos computacionalmente, né? Quais que é mais difícil fazer uma IA, precisa de mais dados, né? Com certeza o Yellow é menos complexo do que o Pokémon Esmeralda, ou que o Pokémon 3DS, o Pokémon Black ou Diamond, porque você tem mais características, a parte de pixels é maior, pode ser 2.5D ou 3D, enfim, tem várias razões para ser mais complexo do que outros Pokémons, né? Então tem um grande número de Pokémons que tem uma complexidade menor ou maior, e o objetivo dessa área é tentar criar mais sistemas de IA que jogam Pokémon. Isso é tão útil, tanto útil para a inteligência artificial nos games quanto para a inteligência artificial no geral, porque muitos dos métodos que são inventados na inteligência artificial nos games acabam sendo úteis para outras áreas, tanto da parte de medicina, da parte de economia, enfim. Então, por que pareça, a inteligência artificial nos games é uma das que mais contribuem para a inteligência artificial no geral, porque ela é um sistema difícil. O próprio AlphaGo, AlphaZero, AlphaStar e outros sistemas que jogam jogos de IA são um exemplo disso. Então, como navegar em mapas complexos? Né? Como fazer um sistema de IA que zera o jogo sozinho em um mapa gigante, como o do Ultramon, né? Ultra Sun e Ultramon. Mapas diferentes, né? A gente tem Pokémon Yellow, Pokémon Red, Pokémon Esmeralda. Aqui não lembro. Diamond, enfim. Então, a gente tem uma diferença de perspectiva. Como usar algoritmos como o Self-Avoid para não bater em obstáculos. Ou algoritmos de Pathfinder, como o de Dijkstra, AlphaStar e outros, para fazer o sistema, dado a posição dele, né? Qual o melhor caminho em frente aos obstáculos, identificar isso com algoritmos de segmentação de imagem. Aqui outro exemplo de Bob Games. Enfim, só mudou a posição do personagem e tenta achar o caminho, né? Isso que são algoritmos de Pathfinder. Então, no geral, a pesquisa nesse tema do Pokémon específico é bem pequena, mas inteligência artificial nos games tem muito jogo com sistema de IA já. Seja Call of Duty, Counter-Strike. Principalmente no Counter-Strike, né? Tem sistemas de visão computacional com IA que dão headshot direto, facilmente. Até tem cheats que usam isso. Então, tem Platinum no Tibia, no Albion Online, no FIFA Final Fantasy XIV. Tem várias formas de inteligência artificial já usada em jogos já. Então, o objetivo é a criação de sistemas de IA que jogam melhor. Obviamente, cada Pokémon tem um nível de complexidade maior. Pokémon Red é menos complexo do que outros Pokémons que tem mais características, tem mais opções, enfim, com mapas maiores. Enfim. Também você fazer as quests do jogo, né? As missões também é uma coisa complexa. Interpretação de texto é importante. Então tem várias coisas que fazem o sistema também ser mais explorativo. Você tem que explorar a área do jogo. Então tem que ter uma questão de exploração também.
Talvez o Imitation Game seria interessante, que imita os movimentos de algum jogador. Teclas que eles digitam ao jogar. Técnicas como Meta-Learning, para o sistema aprender a melhorar a si mesmo, também seria interessante. Behavioral Cloning, também clona os comportamentos do jogador para aprender a jogar. Enfim, tem várias formas de tentar criar o melhor que jogar Pokémon. Eu creio que no futuro talvez mais papers cresçam e tenham nesse tema. Se você pesquisador em IA, seria muito interessante escrever um paper desse tema. Só o fato do cara ali, que a gente viu, ter escrevido um mestrado. O mestrado é uma coisa importante nesse tema. Mostra que é algo importante, né? Eu já vi outro mestrado, por exemplo, em inteligência artificial no StarCraft, no Super Mario. Então, não é novo, mas é interessante que tenham pessoas fazendo pesquisa de uma forma bem assim criativa, né? Você tem que ter um pouco de coragem também. Pra fazer um mestrado que é uma coisa importante, né? Você tem que passar um tema tão específico, diferente. E que dá certo, né? Mas enfim, era isso. Dúvidas, pode pôr nos comentários. Até o próximo episódio.